Então, o livro Fonte Viva, Espírito de Emmanuel, a mensagem 115, guardemos lealdade. Além disso, requer-nos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Em Paulo, capítulo 4, versículo 15. E vamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificastes um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os desígnios, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei ao nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de planos, nos sublimará as atividades do momento. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso guia, nosso irmão maior, mestre, aos espíritos amigos da Casa do Divino Espírito Santo, e sintonizar neste momento com a espiritualidade maior, para que possamos, Senhor, aprender nesse estudo um pouco mais sobre a Tua doutrina, sobre as coisas do mundo espiritual, que são tão importantes para nós. Ilumina, nesse momento, a cada coração, a cada mente que aqui se faz presente, embora virtualmente, para que possamos, Senhor, com a nossa palavra, com a Tua ajuda, com a inspiração dos espíritos amigos, podermos compreender cada vez mais as lições que nos é dada. Pedimos também que nesse instante a Tua paz e a Tua luz possa chegar a todos os corações, a todos os nossos irmãos em humanidade que se encontram em dor, em desespero, e que a Tua paz, Senhor, possa reinar nesse mundo e em cada coração. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então hoje, dando continuidade ao estudo, né, Livro dos Espíritos, a gente vai começar a falar sobre os mundos transitórios na questão 234. Vou começar aqui, então. 234. A Valquíria não atendeu. Ah, tá. Ela pode ter dormido direto.
Então tá bom, vamos continuar então. Pelo menos a gente tentou, né? Tira dele o som. Tá. Podemos? Você está tentando, Regina? Não, né? Tá. Vou começar aqui então. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações e de ponto de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. As obras de André Luiz mostram bem isso para a gente, né? Esses mundos, esses lugares, particularmente, que eles podem ficar por lá. Alguém tem alguma coisa mais para colocar aqui sobre isso? Eu tenho algumas assim questões assim que eu desconheço, né? Se Conceição quiser falar um pouco, Luiz, Regina, elucidar mais a questão. E aí? O que ele coloca aqui é que esses mundos transitórios, eles são, pelo que dá para perceber, eles não são assim mundos habitados. Eles são como se fosse uma estação de repouso para alguns espíritos, né? Precisam desse tempo, né? Para uma próxima reencarnação. Eles estão na erraticidade há muito tempo, como ele coloca aqui, e existem esses mundos, e o que eu entendo aqui é que não são esses mundos, é como se não tivesse vida material. São espíritos que ficam ali como que esperando uma reencarnação, se refazendo, né, de alguma coisa, para começar uma nova reencarnação. Eles são de acordo com a graduação de cada um, né? De acordo com a faixa evolutiva de cada um, existem esses mundos. Né? É o que eles plasmam, então. Aí, por exemplo, se cada um está em um nível de evolução, aquilo que ele está plasmando seria naquele estado que ele estaria, naquele espaço. Será que é isso? Não, eu acho que não, Alessandra. É assim, é como se fosse um mundo, por exemplo, lá na frente ele vai dar até o exemplo, ele vai perguntar da Terra, né? Se a Terra ser um mundo de transição, um mundo transitório. E aí o Espírito responde que já foi no início da sua formação. Então, no início da formação da Terra, não existia vida material, não era possível ainda existir nenhuma forma de vida, nem humana, mas o mundo estava em formação. Então, nessa época, ela serviu de mundo transitório para esses espíritos que precisavam, é como se fosse uma estação de repouso, de refazimento, entendeu? E que a condição material daquele mundo não influencia no modo de vida do espírito que está ali. Porque ele não necessita da questão material, das coisas materiais do mundo. Como ele diz aqui, é como se fosse um acampamento, uma estação que vai se refazer. Eu tenho... Oi. Eu tenho uma dúvida. Então, esses mundos transitórios não tem nada a ver com as colônias de recuperação, né? Não. Não,
Entendi. Não tem nada Agora a ver. esclareceu para mim. Geralmente são mundos em formação ainda. Eles não têm nada, nenhuma condição de vida material. Uhum. Mas Mundos... termina. Não, é que eu fiquei na dúvida se eles estão na erraticidade, eles deveriam, de alguma forma, estar estudando, estar aprendendo, sendo magnetizado, tratado para poder voltar a uma nova encarnação. Então, eles ficam num acampamento assim, sem acompanhamento? Não, lá na frente ele vai dizer que eles aprendem, que eles estudam também. Ah, então tá. Vamos continuar. Então, vamos caminhar que a gente vai saber mais. Obrigada, Conceição. Muito bom. Obrigada, Conceição. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação, que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se refaçam suas forças, a fim de seguirem seu destino. Então, eles não precisam ficar lá, né? Se eles precisarem sair ou quiserem sair, eles podem sair. Não tem... Podem. Eles são, como ele diz aqui, uma estação, como se fosse um pouso, uma ilha que o espírito fica ali para... Mas ele não está preso àquele mundo. Pode circular livremente por outras estações, por outros mundos. Tá claro. Alguém quer ler a próxima? Luiz, Regina, mas quem está aqui presente? Conceição, não, Aparecida. Aparecida acho que não está não, né? Elson está aí. O Elson. Vou ler aqui. Tá bom, querido. 235. Isso. Enquanto permanece nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Eu estou entendendo assim, nessas vidas de... Oi, Luiz? Eu acho que foi isso que a Valéria perguntou aí, se eles estudam lá. Exatamente. Nessas idas e vindas dele, eles vão aprendendo, né? Esqueci assim, caso. Ok. Podemos continuar? Alguma dúvida? Pela sua natureza, 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas temporária. Ok, né? Porque ele está, por exemplo, a gente vendo o exemplo da Terra, como ele vai falar lá na frente, a Terra ela foi um mundo transitório no período da formação dela, né? Então, também é um estado transitório ali, ele não permanece sempre naquela condição de mundo transitório, porque ele também vai evoluindo, vai dando condições de ter vida ali, né? Todo o processo que a Terra passou de sua formação. Entendi. Alguém quer ler a próxima, 236A? Quem está mais quietinho? Pode ler? Pode ler. Ela está embarcada. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Deu para entender? Deu, ficou claro. Alguém tem alguma dúvida? Perguntar? Seguimos então.
236b. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Acho que é normal, né? Se a gente está em progressão, assim, não tem por que ser Está em permanente. formação, né? É, tranquilo. Vou continuar aqui. 236c. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de belezas naturais. Não consigo nem imaginar um mundo desse. Esses não são as coisas de belezas naturais. Alessandra, Oi, eu não sei tudo bem. Eu quero voltar um pouco do que a Valéria perguntou lá no início, que ela falou que ela queria saber se essas estações de repouso, tipo Nosso Lar e outras tantas aí, seria equivalente a esses mundos errantes, né? Na verdade, essas estações de repouso, tipo Nosso Lar e outras casas transitórias do mundo espiritual, elas também existem nesses mundos, né? É por isso que causa essa confusão. Na realidade, o que Kardec pergunta é qual é a utilidade de um mundo desse, né? Isso que ele quer saber, porque a gente sabe que tem mundos como o nosso, que já tem a vida material, que serve para a reencarnação, e enquanto que existem mundos que você não tem nada além de água, né, ferro em brasa e gases na atmosfera, ou seja, não tem, a princípio, utilidade nenhuma. É um mundo que vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos, mas enquanto ele não acontece, ele serve para quê? Né? Se a gente analisar Deus, a inteligência suprema, por que ele ia perder, ele ia ficar esperando 1 bilhão de anos para utilizar um planeta? Será que ele não poderia, nesse tempo, usá-lo para alguma coisa? Uhum. Eu acho que essa foi a pergunta que ela quis falar. Estações de repouso, cidades, mundo espiritual. Ou seja, é um mundo que serve como ponto de apoio para que esses espíritos consigam avançar. Eu não tenho ideia de como seria, né? Eu não tenho uma noção e nem de que espécie de inteligência e moral que você ia ter no mundo desse. A gente não sabe. Mas eu acho que a ideia é aproveitar. Se você vê que tudo que a gente tem no nosso planeta a gente consegue aproveitar o máximo possível, imagine você esperar aí 1 bilhão de anos para poder começar as plantas a aparecerem, né? Sei lá, alguns animais aparecerem, para aí começar um processo. Então, eu acho que essa é a grande pergunta que Allan Kardec fez. Uhum. Obrigada, Elsa. Entendido. Vamos lá, 236D. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? Ela já o foi. Foi o que Conceição explicou para a gente, né? A Terra já teve nesse estado, então, aí. 236E. Em que época? Durante a sua formação. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem seu objetivo e sua destinação. Acho que é o que o Elcio acabou de colocar aí também, né? Nada é vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar
que entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores... Oi? Desculpa, o Betinho chegou e botou para mim. Ah, tá. Vou voltar aqui só um pouquinho. Quis Deus, mesmo nesse estado imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar que, entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores perdidos na multidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus os teria unicamente para recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que resplandece em suas obras e inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. E aí, Elcio, quer contribuir mais? Conceição? Que até fechou, né? Ele caiu bem no que o Elson falou, né? Que nada da criação de Deus, tudo tem uma função. Né? Mesmo onde a gente vê o nada, mas existe uma função para aquilo ali. Aquilo ali, de uma certa forma, está servindo para alguma coisa. Né? E ele fecha bem Kardec aqui, né? O raciocínio. E esses mundos, na verdade, a gente não tem nem como dimensionar, nem como imaginar como é um mundo desse, né? E, como ele coloca aqui, a formação, não tinha nada, nenhuma vida, seria uma massa informe, né? Um caos, tudo fervendo, tudo queimando. Então, aos nossos olhos, é possível você imaginar que ali pudesse existir alguma coisa, né? Mas que ele serve justamente de estação para esses espíritos e eles aprendem ali, né? De alguma forma, naquele mundo eles conseguem progredir e aprender alguma coisa. Eu ainda tenho uma dúvida, né? Não sei se alguém pode me ajudar assim. É o seguinte, na verdade, até começando no que a Valéria colocou, na dúvida dela, no que o Elcio explicou, então, assim, por exemplo, eu teria, enquanto espírito errante, até eu chegar a uma colônia espiritual, de trabalho, eu ainda tenho etapas a cumprir. E aí, esse mundo transitório, obrigatoriamente, o espírito tem que passar até chegar a uma colônia espiritual. Seria isso, Elcio? Não, olha só, a gente não tem ideia de como seria um lugar assim. A gente não sabe qual o tipo de pessoas, né, de espírito que habita lá, né? O seu grau de inteligência e a sua capacidade moral. A gente pode deduzir baseado no nosso planeta, né? Por exemplo, o nosso planeta ele é extremamente perfeito. Você vê que tudo se encaixa. As plantas, os minerais. Você vê que os movimentos geológicos que formam, por exemplo, o petróleo, a água que fica, tudo isso é bem arrumado. Agora, quem que bolou tudo isso, né? Isso tem coisas que para hoje você ter, por exemplo, o petróleo, você tem que lá atrás, milhões de anos atrás, começar a pensar. Eu acho que a gente pode ter certeza. Acho que caiu a internet dele. Acho que caiu a conexão dele. Ele está embarcado, né? Mas, Alessandra,
Acho que caiu. Aqui, pelo que eu entendo aqui, como está colocado, ele não é uma coisa obrigatória, ou seja, a gente desencarnar e passar pelo mundo. Eu acho que é pelo menos o que eu entendi aqui, é o movimento inverso. Você está se preparando para uma reencarnação. É como se fosse uma estação de pouso, né? Não é uma colônia. Talvez ali é como o Eus colocou. Talvez a gente não tenha como imaginar isso. Mas talvez essa colônia, como a gente entende, nosso lar e tantas outras que estejam espalhadas por aí, pelo nosso orbe, nesses mundos também existam colônias semelhantes, né? E aí esses espíritos vão para lá, né? Mas que, na verdade, em termos de materialidade, esses mundos eles não têm nada para oferecer. É como ele diz aqui, a formação de seres naquele árido caos onde os elementos se achavam, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Né? Então, são seres que estão completamente à parte daquela condição material, não sente frio, não sente fome, não sente calor, não tem nenhuma necessidade física. Mas que para ali é importante eles fazerem aquela passagem ali. Tanto que eles são livres, né? São livres, eles podem se deslocar. Necessariamente eles não têm. Entendi. Isso que você colocou agora por último já me clareou mais. Quer dizer, na minha ideia, por exemplo, desencarnei e passaria por esse mundo para ir... né? Não, é o processo inverso, né? Eu entendo aqui como sendo o processo inverso. Né? Eles... Deixa eu ver aqui a primeira questão. Deixa eu só colocar uma, assim, que vocês estavam falando, eu fui tentando juntar aqui, né, as ideias. Então, eu estava pensando o seguinte, essas colônias estariam ligados a planetas, digamos assim, a mundos. Então, o nosso mundo tem as colônias, nosso lar e outro. Eu vi um dia desses até um mapinha com vários distribuídos ao redor do planeta. Então, esses que estão ligados ao nosso vão tratar dos espíritos que desencarnam aqui, nesse nosso mundo. Espíritos, assim, nessa ordem divina, espíritos que estivessem, não são muito inferiores e que não devem ir para essas colônias, iriam para mundos inferiores, outros mundos que talvez tenham também outras colônias ligadas a eles, né? E aí, nisso, teria essa parte da erraticidade do tempo, que eles ficariam para voltar aonde eles vão reencarnar. Quer dizer, não é uma coisa muito simples, não, mas foi assim que eu entendi. Eu só assim, eu entendo, mas eu entendo que esse mundo transitório, quando você falou em mundo inferior ou, né, em outros mundos, mesmo você tenha esse mundo transitório. Ele estaria também nesse mundo inferior que você falou. Entendeu? Esse mundo transitório que ele fala aqui independe de ser um mundo, o grau de evolução desse mundo. Entendi. Seria isso, Conceição? O Elcio acho que não voltou, não. Não, o Elcio voltou. Agora a Conceição está com... Voltei porque... voltou. Continua. Não, Alessandra, o que eu vejo assim, a gente não tem ainda certeza de quem habita esses mundos, né? Esses mundos transitórios. Porque a gente tem assim algumas noções, como Emmanuel às vezes fala, que havia uma série de espíritos que estavam
construindo o planeta Terra de alguma forma, né? Então você precisa bolar como é que vai ser as plantas, os animais, o próprio homem, e detalhes. Só que você não pode, você tem que começar lá atrás com uma ideia e ir adiante. E alguém vai coordenando isso, né? Alguém que coordena essa obra, que na verdade é uma obra, né? Se você analisar, é uma obra igual uma casa. Então, eu acho, naturalmente, que esses espíritos eles estavam nesse mundo de transição. E ali, para eles, era uma grande obra. Você imagina você participar de uma situação como essa, né? Você ir construindo, você aplicando os conhecimentos que você aprendeu. Claro que também, provavelmente, tinha outros seres inferiores, mas fazendo não sei o que bem, não sei exatamente o que eles iam fazer. A gente não tem, a gente tem muito pouco dado, né? Desses mundos ainda. A gente não tem uma noção. Talvez daqui alguns milênios, sei lá, ou 500, 600, a gente vai ter alguma noção, alguém vai falar com a gente o que seria. Mas a gente não tem a ideia do que serve. Agora, para alguma coisa, a gente sabe que serve. Porque a gente mesmo, quando você... Eu tinha um amigo que ele plantava árvores que ele ia colher daqui a 50, 60 anos. Aí ele dizia, durante esse período, ele plantava entre as árvores outras culturas, como cana-de-açúcar, feijão, qualquer coisa que seja. Por quê? Porque ele não ia ficar esperando 50 anos até a árvore crescer para aproveitar a terra. Se a gente faz isso, você imagine Deus, né? Ele vai criar um planeta que só vai ser usado, de fato, a humanidade deve ter, assim, a humanidade como a gente conhece, com escrita e tudo mais, deve ter uns 10 mil anos, mais ou menos. Imagine se ele 4 bilhões de anos depois que ele ia aproveitar. Então, a gente sabe que não é que se a gente faz, imagine Deus, né? Ele não ia deixar esse tempo todo sem aproveitar. Agora, como? Aí cabe a gente estudar e descobrir. Ok, Elcio, obrigada. Isso aí. Conceição, quer colocar mais alguma coisa? Não, é só esclarecendo a Valéria, para a gente não confundir esses mundos com colônias espirituais, né? Ficou claro, né? Por exemplo, essas colônias que a gente conhece, que a gente tem conhecimento, elas fazem parte do orbe terrestre, né? Da Terra. Uma coisa é mundo transitório, outra coisa é colônia espiritual, né? Que nos serve. Como você disse, Valéria, que você já viu até um mapa, né? Onde essas colônias estão localizadas. Aí, colônia espiritual não tem nada a ver com o mundo transitório. Possa até ser, como o Elson colocou, que no mundo transitório tenha colônias espirituais, mas a gente não tem conhecimento disso. Só para deixar claro isso aí, para a gente não confundir. Tá, eu entendi. Ficou claro, tá? Obrigada, Elson, obrigada, Conceição. É isso aí. Alguém tem mais alguma... Até aqui, né, Valéria? Nosso estudo de hoje, né? Foi sobre mundos transitórios, a gente para aqui hoje, né? É isso? Alguém tem mais alguma colocação? A gente poder encerrar, fazer a prece, ou alguém que colocar mais alguma dúvida, algum apontamento? Ana Maria vai falar? Só ouvindo. Está ouvindo? Então, já que está ouvindo, pode fazer a nossa prece de encerramento também? Faço. Aí depois a gente conversa um pouquinho. Vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Jesus querido, queremos neste momento, Senhor, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando para compreender, Senhor, melhor a vida espiritual, a vida material, que a Tua paz, a Tua luz, o Teu amor seja derramado sobre esse nosso mundo,
no mundo espiritual, todas as pessoas que estão passando por necessidades, problemas de saúde, as que estão desencarnando. Que a tua infinita bondade e misericórdia se estenda nesta hora, amparando a todos os nossos irmãos, confortando os que ficam, dando paz, dando tranquilidade, que tudo isso vai passar, que tudo vai voltar ao normal, com as graças de Deus, com as bênçãos de Jesus. Jesus está voltando no coração de todos nós, fazer parte da nossa vida de cada dia. Por isso nós só temos a agradecer, Senhor. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre, a toda a humanidade. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite, só estou vendo o Valmir e a Alessandra. Seu vídeo Só estou vendo o Valmir e a Alessandra só. É porque o Elcio já se foi. Vem todo mundo. O Elcio já se foi. O Elcio já foi. Aí o Luiz e a Regina, estou vendo. Beijo. Beijo para vocês. Hoje o Valquírio não participou, não? O Valquírio não participou hoje, não? Ela não atendeu a ligação. Regina tentou, mas não conseguiu. Ah, tá. Tá bom. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei sem imagem. A câmera hoje não funcionou. A Lúcia também não está vendo a cara. Nem eu, nem a Lúcia hoje não aparecemos. Beijo, não, Lúcia. A minha câmera, eu pensei até que não ia entrar, porque ficava piscando no meu computador. Eu mexi tanto para entrar nesse negócio aí que atrapalhou todinho o meu negócio aqui. O Betinho chegou e botou para mim, mas alguma coisa eu apertei aí de errado. Não, para mim é o fio. Regina, vou te boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Valéria, obrigada. Obrigada. Moscou, cadê Claudete, Moscou? Claudete está rezando. Tá bom. Ela está recebendo as vibrações. Dá um abraço. Obrigado, mas está tudo bem, tranquilo. Graças a Deus. Tchau, gente. Santinha, minha linda, você tá uma fofa aí, sentada, hein? Hoje ela tá mais animada. Tá toda de vermelhinho aí. Tá dando tchau. Valéria, boa noite. Boa noite, dona Santinha. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.